Olá, estamos aqui mais uma vez, aproveitando o nosso horário de planejamento para gravarmos este vídeo, aula de estudo orientado. Vamos caracterizá-la como aula 5. E a temática é: estudar não é futebol, mas tem técnicas e estratégias. Meu nome é Lindaura Gabriel Coelho, trabalho com a disciplina de estudo orientado, com a disciplina de eletiva, com sociologia e filosofia. Estamos aí trabalhando o novo currículo, o currículo do novo ensino médio, ou o novo currículo, como preferir. Enfim, então vamos lá, a técnicas de leituras e análises. Nós sabemos então que nós temos estratégias. Primeiro ponto é a compreensão. Compreender o que se lê é fundamental, é imprescindível e determinante no rendimento do estudante. Quando a leitura é compreendida, se cria a concepção dos conceitos primários e secundários, ou seja, é imprescindível porque nós compreendemos o que está ali no texto explícito e o que está implícito. Olha a grandeza de nós compreendermos o que estamos lendo. Ao mesmo tempo, o estudante se torna capaz de distinguir as ideias do texto, as ideias, como eu já havia dito, implícitas e explícitas, aquelas que estão também nas entrelinhas do texto. E detalhe, a leitura pode e deve ser feita quantas vezes for preciso. O importante é que nós de fato compreendamos o que está escrito. Qual a mensagem do autor naquele texto? Outra coisa, é muito importante que você seja capaz de responder às perguntas que porventura surgirem ali naquela leitura. Outro processo, a retenção. Depois que nós fazemos a leitura, nós retemos uma parte deste conhecimento. Então, o processo de retenção envolve tudo que se consegue absorver e armazenar através da leitura. É muito interessante isso, nós observarmos se estamos de fato fazendo uma leitura superficial ou se nós estamos conseguindo assimilar e reter aquele conteúdo. Bem, uma prática muito interessante também são as anotações. Você vai lendo e fazendo aquelas anotações paralelo ao texto, faz uma flechinha, faz um balãozinho. O importante é que você faça ali comentários do texto, questionamentos, que você faça, dá a impressão que você até está desorganizado, que você não está tendo cuidado com o seu texto, com o seu livro, porque você risca para lá, escreve aqui, escreve ali, mas tudo isso, na hora de você revisar, vai ser importante porque você vai passar o olho naquele conteúdo e você vai apenas revisitando o que você já conhece. É muito importante isso. Tem uma outra estratégia que é sublinhar o texto. Muito interessante essa técnica, porque ela consiste em grifar as ideias importantes, de maneira que volte a atenção à parte destacada numa leitura posterior. Então, quando você grifa, sublinha, faz anotações, tudo isso aí vai ser importante para quando você revisitar essa leitura. Então, você pode também subdividir as partes do texto em graus de relevância distintos. Isso é muito interessante. Pessoal,
é importante você compreender que não é para você grifar o texto todo ou destacar o texto todo. Aí não faz sentido. É importante que nós grifemos e destacamos apenas o que é importante, o que é fundamental, o que eu não posso de fato esquecer naquela informação. Bem, técnicas de síntese nós vamos ver agora. Tem a questão do esquema. Gente, tudo é a partir da primeira leitura. Para você montar um esquema, destacando ali as palavras-chave daquele texto, você precisa de conhecer este texto. Você precisa de ler e compreender. Porque não é simplesmente copiando palavras ou linhas ou até um parágrafo inteiro. Não é. O importante é você destacar daquele texto aquelas palavrinhas-chave. Muito importante, que você pode montar esses esquemas da forma que lhe convier. Então, é necessário 3 pontos. Primeiro, fazer uma leitura de compreensão e elaborar o sublinhado. Número 2, procurar palavras e conceitos e enunciá-los em frases curtas. E terceiro e último passo, ordenar o conteúdo definido o tema central, as ideias principais e as secundárias, de forma que se possa ir decompondo as informações. Primeiro você faz a leitura, depois você diminui, digamos, aquele texto, depois você diminui mais uma vezinha através de sublinhados, através de marca-texto, e depois você vai tirar as palavras principais e montar o seu esquema. Nós temos também o conhecido resumo, que é isso, é você enxugar o texto. Você apresenta de forma breve e concisa um determinado conteúdo, em poucas palavras, uma síntese. Bem, existem 3 tipos de resumo: o indicativo, o informativo e o crítico. O indicativo indica apenas os pontos principais do texto. O informativo informa o leitor suficientemente, aquelas informações básicas, que a partir dessas informações, desse resumozinho informativo, vai aguçar o interesse à leitura. E o resumo crítico, você faz uma análise interpretativa do documento. Então, o resumo deve ser breve e conciso, pessoal e logicamente estruturado. Ou seja, o resumo tem que ser um trabalho que você vai de fato compreender o que você fez. E é importante também que, se alguém se apropriar deste documento, ele consiga também ter uma ideia de todo o teor do conteúdo. Bem, o manejo de informações, busca de informações e elaboração da informação. Gente, tudo isso é muito importante. A busca de informações, as técnicas usadas na busca de informação ou documentação servem para facilitar o acesso à informação desconhecida ou conhecida e arquivada. E elaboração da informação, essa técnica serve para organizarmos a informação que possuímos ou que já foi adquirida. Pessoal, o importante mesmo é nós estarmos buscando conhecimento e, na medida do possível, irmos compartilhando este conhecimento. Uma coisa também bacana, uma estratégia interessante, são os testezinhos práticos. O que é isso? Responder a questões sobre um assunto, como por exemplo, fazer um simulado para testar seus conhecimentos sobre as matérias estudadas. Você faz uma leitura, inclusive esse teste prático é considerado como alta, ou seja, é excelente estratégia.
Inclusive nós encontramos caderninhos prontos na internet, nós podemos estudar o conteúdo e buscar essas questões e nós respondermos sem olharmos as respostas para confirmarmos se de fato eu aprendi ou não. E a prática distribuída de estudos, que é programar um cronograma de estudos distribuídos ao longo do tempo, ou seja, foco, você ter foco, programar teus horários de estudos. Por isso que é tão importante essa aula nossa de estudo orientado. O nosso foco é revisar, é estudar, é pesquisar, é aproveitar bem essas aulas. E assim nós vamos conseguir. É considerada alta também essa prática distribuída de estudos. Organizar o horário de estudos. É uma estratégia média, elaboração de perguntas, criar perguntas dentro do texto. É considerada média também, explicar o conteúdo para si mesmo. Tem pessoas que usam até o espelho para estudar e fica explicando para ela mesma. De repente surge até o professor aí depois dessa prática. E média também é o estudo intercalado de diferentes conteúdos. Ora estuda geografia, ora matemática, ora química e assim sucessivamente. E uma técnica bem baixa é a questão do resumo, que é reescrever o texto, colocando apenas o essencial, o que é mais importante sobre o conteúdo. E baixa também, considerado baixa estratégia, é grifar os textos. Baixa também a associação mnemônica. O que é isso, mnemônica? É você associar o conteúdo a palavras-chave. Pessoal, como nós vimos, o conteúdo é extenso. Eu tentei resumir aqui o máximo, mas nós vamos continuar pesquisando, continuar estudando e continuar compartilhando. Conto com o seu like, com a sua inscrição no nosso canal e divulgue os nossos vídeos. Nós estamos aqui para compartilhar o conhecimento e é essa a nossa intenção.